Olá, boa tarde, Boa ou bom tarde, dia, ou bom dia. ou boa noite. Bem-vindos a mais um podcast da menina. Aqui connosco temos o menino, Pedro, diz olá. Eu sou o José e eu vim substituir o Pedro. Ai, Joseph Anthony. Não. Eu sou despedido, já conversamos sobre isso. Ok, pronto. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast. Da menina. Isso já foi dito, Pronto. estou só a dizer olá. Hoje vamos falar sobre o filme Deadpool 2. Sim, É um filme bastante bom e aconselho desde já a quem não viu, então parar este podcast e ir ver e então depois voltar. por que estás a espantar as pessoas embora ainda nem começamos a falar? Já está Não são as pessoas no geral, é quem não viu. É uma pequena parte da população, se calhar, espero eu. São 4 gajos que não viram. Sim, e são mais infelizes na vida por causa disso. Mas pronto, Obviamente, porque, não é? Pois, sim, óbvio. Sim, claro, coisas. óbvio que sim. Sim. Pois. Então, queres começar a descrever? Não sei, é um gajo com um carapuço vermelho e mais. Não me apetece descrever. Não te apetece? Não, está bem, Então. pronto, é por isso que me pagas, senão Sim. não ter sido despedido. Pacto bem? Então, Ora bem, o Deadpool 2 é a sequência do Deadpool 1. espanto. Sim, é espetacular, hein? Não, Podia não ser. por acaso podia não ser, hein? Mas é. Pronto. Mas é depois do Deadpool 1 e ele já vive com a namorada, está tudo bem, estão todos felizes, até uma parte correr um bocadinho mal. Ou seja, o Deadpool nesta altura é um mercenário, pagam-lhe para ele basicamente ir limpar a vida a pessoas feias e más e com muitas borbulhas no nariz, e ele trata disso, pronto. Têm que ser feias, más e com borbulhas. Porque Sim. é assim, pessoas com borbulhas no nariz, não se preocupem, que está tudo bem. Sim, tem que ter as coisas todas. Não é, lá por terem borbulhas não vai aparecer um gajo com espadas aí à noite em vossa casa. Não Claro. sei. Não vai. Não vai, senão também quer dizer, não é? Uma pessoa tem sempre que ter cuidado. E então ele está nessa fase e há um cliente não, um target, não é? Pronto, um objetivo, digamos assim, para não chamar outra coisa, que consegue escapar. E ao conseguir escapar, vai até a casa do Deadpool e começa aos tiros e às balas e pum para cá e para lá. E um dos tiros, uma das balas perdidas, acaba por acertar na namorada do senhor. Mas ela não foi bem perdida. Não foi bem perdida, Não foi mas perdida também não foi de porque propósito. foi o último que apareceu, não é? Que ainda lá estava para aparecer e depois disparou e o gajo. Sim, mas também não foi de propósito. Não era para ele que ele tapou-se, ele tapou Sim, os sim, olhos, sim, sim. estava com medo da faca que aí vinha e acertou nela. Portanto, foi perdida. Ok, pois, Não é? coitada. Pronto. E acabou por matar a namorada A Vanessa. do Deadpool. Exatamente. E então a história é basicamente, começa com ele a tentar suicidar-se, mas como vocês sabem ele não consegue porque é imortal, portanto De uma forma bastante interessante. ele pode tentar o que quiser porque não vai acontecer nada e é isso. E depois basicamente desenrolam-se umas situações e pronto, numa das coisas que ele tenta fazer é, como está super deprimido, entrar para os X-Men, não é? Sim. E os X-Men basicamente levam-no à primeira missão dele, isto já ha passado algum tempo, que é basicamente tomar conta de um puto que está a pegar fogo a uma instituição. É a instituição de tipo um orfanato. Um orfanato Onde para ele mutantes. Pronto. E basicamente aquilo corre tudo mal e não sei o quê, e o Deadpool depois descobre, não é? Descobre, sem provas, mas descobre que o puto está a ser abusado, por isso é que está ali a fazer cenas. E depois é preso o Deadpool e depois vem-se a descobrir que o puto, afinal, no futuro é um ser super maligno que mata pessoas com fogo. Portanto, vem um gajo do futuro e depois as coisas desenrolam-se e cenas. Se não sabem o que eu estou a dizer, vão ver o filme. Deixem-se ler. Que já contaste uma boa parte. Já portanto, contei uma boa parte. Já deviam ter parado. Nós sabemos que as nossas vozes são super sensuais, mas É tão chega a altura em que, não é? Se nós estamos aqui a falar sobre um filme que já deveriam ter visto, não podem estar aqui sem ver o filme, não é? Podem. Podem. Caga nisso, ouçam isto à vontade. Isto é do caralho, isto não interessa nada. Isto é daquelas coisas que se mete a tocar, não é? Só para ouvir duas pessoas a falar, só para ter aquele ambiente. Enquanto vocês estão a conduzir para o trabalho, não é? Admitem. Admitam. Eu sei, estou a brincar então.
Ai. Eu tenho um guião, isto está tudo escrito. Então, diga lá, Sr. Pedro. É um filme de 2018. 2018, com praticamente 2 horas, 1h59. Tem um rating de IMDb de 7.7. Tem um bocadinho menos que o primeiro. Ok. Não é normal. É normal. A primeira coisa é sempre, que bom. E depois, quando é sempre assim, em tudo na vida é assim. Incrível. Tudo na vida é assim, pronto. Incrível. E basicamente temos o regresso do Karan Soni como Dopinder. O Dopinder, que ele é muito giro. Pronto, que é a parte mais importante. No resto não interessa, é o Dopinder. E então se calhar agora passamos aos comentários, não é? Vamos comentar esta cena. Obviamente. Menina, estás com a goela quente? Tudo. Sim. Vamos a isto. Pronto. Logo de início eu acho muita piada porque o Deadpool, já o primeiro, gozava imenso. Gozava ou fazia muitas referências ao Wolverine, certo? Sim. Pronto. E então... Desde a máscara agrafada à cara até outras cenas, até ele ter uma revista com o Sexiest Man Alive, não interessa. E então aqui começamos logo com ele a picar o Wolverine, a dizer que ele no filme Logan, para quem não viu, também é um filme brutal, vão ver, a dizer que ele no filme Logan morreu, é o filme que o Wolverine morre, portanto ele está basicamente a dizer, tipo, fizeste um filme em que passaste para rating R, que é maiores de 18, e ainda por cima estás a morrer, ou seja, o Deadpool era rating R e ele está a dizer que ele a medir pilinhas. Exatamente. Estás a ver, ainda outra passou, portanto achei bué da piada. E ainda por cima o que ele mostra é um boneco com o Wolverine morto, que é da maneira que ele morre, portanto ok, é um spoiler alert é uma para quem não viu. De música. É mais ou menos isso, já. É uma caixinha de música. Sim, aquilo toca, exatamente. Só que não é uma caixa. Eu sempre quis ter uma caixinha de música. Queres aquela? Aquela não. Só se for com... Não com o Deadpool, pode ser até. Explodido. É uma ideia gira. Alguém que pegue nisso. Estás a ver. Então é logo um spoiler alert do filme para o outro filme. Acho engraçado haver essa ligação. Neste Deadpool há outra vez uma frase muito similar ao Deadpool 1 e neste é Every family movie starts with a murder. O outro era Every relationship, acho que sim. Starts with a murder. Love story. Love story starts with a murder. Aqui é Every family movie starts with a murder. Exatamente. Pronto, acho que porque não? Exatamente, porque não? Levamos os putos ao cinema, ver um filme para maiores de 12 e pumba, balazinho na testa e depois começa a parte coisa. Sim. E depois basicamente é um filme sobre um miúdo e um cão. Sim. Mas começa com um murder. Eu acho que era muito importante que esta teoria fosse adotada por Hollywood. Concordas? Acho que sim, acho que pode ser. Acho que tem futuro. Tem futuro e sim. Passado. Passado é aqui agora que nós estamos a falar, não é? Futuro não, é o que vai ser. Desculpa, o que nós estamos a falar é o presente. Não, sobre o que nós estamos a falar, que foi o Deadpool então. Já foi em 2018. Está bem, pronto. Tu percebes disto? Porque não que o teu nome está no título? Com o português. Que caralho, também o gajo para aqui pensar que sabe, afinal... Não sabe nada. Ora bem, e eu tenho outro problema com as espadas do Deadpool, mais uma vez. Okay. Como é que ele passa para a frente do táxi outra vez a mesma com as espadas às costas? Foi. Também... Alguém que me explique isso, como é que é possível? O Dopinder, ele sabe controlar bem a coisa. Mas calma, o que é que ele faz? Aquilo é só uma janelita, aquilo tipo cabe lá, é um palmo e meio. Estás a falar quando ele entra? Estou a falar quando ele passa do banco de trás para o banco da frente. Sim, mas aí aquilo é aberto, acho eu. Não é aberto, aquilo tem uma cena em que tem uma janelita que o taxista pode abrir ou fechar. Aquele pelo menos não tinha. Tem. Olha que eu acho que vou rever, mas acho que não. Vai rever o que tu quiseres, tenho a certeza. Aquilo tem a janelita e ele passa pela janelita. Como é que ele passa com as espadas às costas? Bem, como é que ele passa, ponto. Sim. E depois, pior, com as espadas às costas. É assim, as espadas. Estamos os dois a olhar um para o outro a pensar como é que é possível. As espadas, se entrarem direito, passa, não é? Não passa. Então não sei. É uma questão para. Temos que perguntar. Eu tenho que rever essa cena, porque eu acho que tenho quase certeza que já não havia vidro. Havia, sim, senhor. É o mesmo táxi? Não. Ele pode ter tirado para dar jeito. Por acaso não deve ser o mesmo táxi, porque o outro táxi teve um acidente no outro filme. E ele deve ter tirado para dar jeito ao DP. Sim, e os outros clientes todos podem mandar-lhe balazes à vontade porque não interessam. Sim. Sim, ele não dá mais. Ele agora só vive com o pool, não vive com mais ninguém. É o único que lhe paga serviço. Sim. Cala-te. Só dizes. Enfim, isto não percebo.
Não percebo. Também não é para tu perceberes. Quando é que vais entender que não é para tu perceberes? Estou a verter uma lágrima. Por onde? Não vejo nada. Não sejas assim. Não sejas assim. Então vá, Pronto, vamos continuar. Depois, quando há essa situação que eu vos falei há pouco de chegar o... Não sei quem é, por acaso não sei quem é o gajo que mata a Vanessa. Não sei o nome. Também não. Também não interessa. Vamos chamar o Sr. Rabicho porque ele é um rabicho. Exatamente, sim. O Sr. Rabicho que tem um Mercedes chega e basicamente está a chover lá fora, certo? Sim. Ou seja, as pessoas boas nos filmes só morrem quando está a chover. É uma lei de Hollywood que diz que ai de ti que uma pessoa, um personagem bom morra enquanto está sol. É para dar tipo o drama, estás a ver? Eu sei. Pronto. Está bem, mas é alta clichê. Sim, por acaso. É o mega clichê de sempre. Está a chover, vai haver alguém bom vai morrer. Sim. Yeah. Ok. Pode não ser naquele apartamento, pode ser noutro qualquer, mas alguém sabes, bom, né? sim. Pode não parecer. Pronto, está a ser filmado noutro filme. Sim. Mas podes parar de estragar o estúdio. Só Fui eu. Podes parar de estragar o estúdio. Já agora não percebo. É sempre a mesma coisa. É sempre aquele cachorro que está sempre ao pé dos teus Não percebo. Ainda não sabes que ele está aí. Mania de se andar sempre a gesticular com as mãos e com os pés e com tudo. Para de estragar o meu estúdio. Parece bem? Um polvo. Só com 4 membros. Pronto. 4? Está bem, ficamos assim. Mas acho que é um bocadinho clichê. Pronto, está bem. Dá uma cena engraçada, especialmente quando ele vem para a rua atrás do senhor Barbicha do Mercedes. Sim, sim. Mas é uma cena um bocado clichê, tens que admitir, não é? É um bocadinho, posso dizer que sim. Mas fica bem. Fica bem? Eu acho que sim. Podem continuar. Por mim. Pronto. Depois achei piada que ele logo aí tenta se suicidar pela primeira vez. Quando ele está farto, ele vai atrás do outro cheio de raiva, não sei o quê, e quer mesmo acabar com a raça dele. E dá-lhe um abraço? E dá-lhe um abraço. O que tipo, fica tudo tipo... Eu fiquei outra vez. E depois é que a gente repara que dá-lhe um abraço para o puxar para a frente de uma ambulância que vem a fundo. Eu acho que era um autocarro. Não é uma ambulância. Acho que era um bus. Ok. Assim, nós temos que rever o filme. Eu acho que é uma ambulância, por acaso. Mas pronto, seja o que for, ele chega-se para o lado e puf, lá se vai. Eu acho que é um autocarro porque até faz aquele som de tipo de apitar. Como é que é o som? Diz lá outra vez para as nossas pessoas. Não é assim, não é, mas parece que faz estás a ver? Não era Não. É tipo obrigado. Mas acho que faz esse som assim, tipo quando vai passar um caminhão, estás a ver, e apita. Aquele apito tipo de caminhão. Como é que é? É isso que eu fiz. Faz o som. Volta para trás e eu outra vez se quiseres. Pronto, mas acho que é engraçado, até porque começamos logo a ter aquela. Nós antes disso já vimos que ele se tenta suicidar, ok, mas aí que percebemos que não foi a única vez, tipo que ele tentou. Sim. Coitado. Então, pronto. Depois, logo a seguir a isso começa, ou seja, isso é a parte introdutória do filme, e logo a seguir a isso começa a parte dos créditos iniciais, certo? Exatamente. Que são tipo muito a James Bond. Tens que admitir que aquilo é basicamente gozar com James Bond, não é? E não dá, sim. E tenho um facto para quem não sabe: a música é da Celine Dion e foi feita especialmente para o filme Deadpool. Não foi feito para mais nada. A música não existia. Foi mesmo feita para o filme. Estás a falar sério? Estou. Ok. Sim. Props para a Celine Dion. Brutal, não é? eu acho bem engraçado no filme de super-heróis e não sei o quê terem conseguido, ainda por cima R-rated, né, para maiores de 18, terem conseguido uma super estrela. Uma Celine Dion, é uma verdade. Celine Dion. Não sabia. Não é brincadeira. E então ela é fixe. Sim, ela já passou por muito. Ela esteve no Titanic, aquilo não foi nada fácil. Pois, já passou mesmo ela já por passou muito. Por muito. E então, pronto. Eu acho que houve alguma coisa, eu acho que foi o Ryan Reynolds. E isto, li alguns, já não tenho a certeza, é bem assim, que eles são os dois canadianos, e então que ele arranjou maneira de falar com ela e não sei o que, ela alinhou e foi impecável. Viram-se no Tinder? Pois foi. Fizeram match. Swipe. Olha a Celine! É mesmo com ela que eu vou falar. Ela pensava que era para um café e tal, alguma coisa mais, mas não. Era mesmo para fazer uma música. Era para fazer uma música. E a música está brutal. Pronto, acho que é uma música associada àquela introdução tipo James Bond. A música encaixa ali mesmo bem, não é? Tipo, está bonito. Naquele, entre aspas, gozo com o James Bond. E depois, durante essa mesma secção, essa parte do filme, enquanto no primeiro
eles estavam a gozar com eles próprios, não é? Escrito por uns palhaços, blá blá blá. Neste, basicamente o que acontece é como vocês, nós todos, eles, nós, vós, eles, já vimos a Vanessa a falecer, não é? Nessa parte, aquilo aparece em frases como quem diz: que porra que fizeram, não sei o quê, não acredito que já mataram, blá 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 blá. Sim. Então pronto, acho que pronto, para não ser igual ao primeiro, não ficou é tão engraçado. Bom para mim, mas continua a ser engraçada a ideia de estar entre aspas, a picar e não estar ali a pôr os nomes verdadeiros, até porque normalmente nos filmes isso aparece no fim, portanto quem tiver interesse efetivo em saber, ou vem à net, ou vê no fim, ou seja o que for, portanto. Verdade. Não há necessidade de haver nunca créditos iniciais, é só uma cena introdutória e eu acho que eles, honestamente, usam bem essa parte, não é? Brincam com isso e eu acho que fazem muito bem. Fazem muito bem, claro, não é? Sim, então vida é para brincar, não é? Está bem. Não é? Então bora. Vamos brincar. Depois, quando o Deadpool já faz parte dos X-Men, como eu disse há pouco, faz parte entre aspas, eles ainda o tratam por trainee, por sim, não é? Sim. Cadete, ou seja lá o que for, da tradução em português. É um estagiário. Estagiário é bom, sim. Cadete. Estagiário. Não sei, porque ele é tipo é mais uma tropa do que uma empresa. Okay. Não sei, digo eu, não sei. Okay. Não sei, pode ser estagiário. Eles têm a primeira missão com ele, ou melhor, que o querem levar, e essa primeira missão, como eu disse, é sobre um miúdo, que é o Fire Fist, tem um nome estúpido, toda a gente goza com ele, mas ele gostou do nome, Fire Fist, que basicamente está a incendiar uma escola ou um orfanato de mutantes. Basicamente aquilo é onde os pais abandonam os filhos porque são mutantes. É a história longa do X-Men, blá blá blá, abandonam os filhos, são mutantes, não sei o quê, depois já há a escola boa, que é a escola dos X-Men, e há escolas más que os formam para outras tretas. Aquela é uma das más que os forma para outras tretas. Pronto. E o puto lá é abusado porque tem muito poder, e então eles basicamente querem tirar o poder do puto, que isso não é assim que funciona, mas pronto. Faz-me lembrar um bocado aquelas seitas anti-gay, estás a ver, que metem os putos que são gays a ver cenas. A sério? Sim, não vamos falar sobre isso, que isso é um bocadinho deprimente, mas existe, sim. Não sabia disso, credo. Pronto, mas faz-me lembrar um bocadinho essas cenas, e então nem sei se quem escreveu foi com esse intuito, mas a mim associo, pronto, e associo isto tem que ser tudo pecado de fogo. E ele está ali tipo a passar-se, e então quando eles chegam de avião, não é? O avião do X-Men, dos X-Men. Pá, a minha nota é: o avião dos X-Men, sempre que chega a algum lado, tem que fazer um peão. Não sei se tu reparaste. Ele chega, tudo bem, devagarinho, tipo, não é pousa, mas está ali tipo parado no ar, e depois de repente faz ali um peão e depois é que pousa. Tipo, é tipo cenário. É tipo, vocês chegam com o vosso BMW e puxam um travão de mão e tipo, e lá, vem aí o Tozé, man, isso aí é. Estou a ver. Por acaso não reparem nisso. Faz sempre um peão. Aquilo vem devagarinho, podia muito bem pousar, não é? Que já não vem depressa nem nada, é tipo, depois de repente, peão. Não, e tu ficas, lá, estes gajos são os malucos, mano, isto é uma peões no céu. Não reparei. Mas é sempre, e se repararem, é sempre. É o que se chama X-Men Tokyo Drift. Portanto, muito bom. Eu acho que fazem muito bem. Depois, passando aqui já um bocadinho assim mais à frente, a parte em que chega o Cable, e se vocês não viram, eu vou explicar um bocadinho o que é o Cable, ou quem é o Cable. O que é o Cable? O Cable é um cabo, basicamente, que pode passar várias coisas por dentro, eletricidade e assim. Neste caso, o Cable é um mutante cyborg do futuro que tem vários poderes, que eu nem sei muito bem quais são, mas tem super força, tem não sei o quê, consegue viajar no tempo, mas acho que é mais pela tecnologia que tem, mas whatever. E então o Cable vem porque o Fire Fist no futuro é basicamente é um warlord, não sei o nome em português, Google it, warlord, que está a matar toda a gente, e no momento em que o Cable vem para o passado, não é? Para o nosso presente, ele tinha acabado de matar a família do Cable, portanto ele vem acabar com a raça do puto logo ali, tipo, o mais cedo possível. Portanto, é um bocadinho isso. E basicamente, quando o Cable chega, vê-se uma filmagem muito engraçada em que estão dois senhores numa pick-up
e basicamente estão a falar sobre o papel higiênico. Pois é. E a ouvir If you like pina colada. Muito bom. Eu acho que. E por que não? Quem sabe se isso não acontece, não é? Lá nas Américas. Deixa eu falar sobre o papel higiênico. Sim, lá dois gajos no meio do nada, numa pick-up. Mas eles estavam. Não era bem sobre papel higiênico, era a maneira como usar o papel higiênico. Pronto, seja o que for. O tópico que ainda é mais estranho. Ok. Sim. Eu não sei, eu com os meus amigos nunca parámos num sítio a beber e a falar sobre o papel higiênico, mas eu acho até que eles fizeram publicidade a uma marca, não foi? Não sei. Acho que eles fizeram publicidade à Huggies. Foi? Porque eles disseram, passas o papel higiênico, depois passas uma toalhita à Huggies, eu acho que eles disseram. Foi? E depois passas novamente o papel higiênico para não ficar úmido. Mas isso é muito específico. Mas foi isso que eles... Era sobre isso que eles estavam a falar. Não era só sobre o papel higiênico. Está bem, não, eu não digo nada. Era um método Nós de usar os dois os filmes higiênico. sempre eu apanhar umas coisas e tu outras. Então. E vocês, como é que usam papel higiênico? Não, ninguém comente isso, por favor. Não queremos comentários neste podcast. Ai, obrigado. credo. Sim. Não, isso é privado. Sim. Cada um sabe de si. Mas eu achei que é engraçado, até porque normalmente nós temos a ideia que o pessoal das pick-ups e não sei o que, assim nos Estados Unidos, é aquele pessoal tipo rednecks, não é? Tipo brutos que nem um monte de pedras e que não... Tipo, verdade. E então eles estão ali a ouvir If you like pina coladas e a falar sobre como é que limpar o rabinho com menos problemas. Exatamente. Achei que eram interessantes. Eram assim uns gaylordzitos. Pronto. Tá bem. Eles apenas estavam a tratar da sua saúde. Sim, ali no meio do campo. Não sei, acho aquilo estranho. E estavam a beber uma cerveja ao jogo. Que sim, quem vai falar com os amigos sobre papel higiênico para o meio do campo não deve ser uma cerveja, deve ser um suminho de maçã, daqueles que se dá às crianças, tipo com palhinhas e tal. Agora não se pode usar, não é? É verdade, como é que esses gajos agora fizeram? Não é esses. Não são esses. Vou falar daqueles do... Não é Champomy, ou é? Não, Champomy é outra coisa. Onde é que tu já é o champanhe. Não, mas havia umas embalagens de sumo que aquilo tinha mesmo uma palhinha para tu enfiares. Sim. Que era um pacote tipo... colado atrás. É isso? Sim, mas o pacote era tipo aqueles... Era metálico. Tipo, acabava... Imagina, tinha uma base e depois acabava não era tipo um prisma, entendes? Sim. Era tipo um saco. Sim. Fechado em cima. Sim. Como é que chama isso? Não sei. Mas sabes o que é? Sei. Como é que eles agora fazem esses? Já não dá para pôr palhinhas? Não sei. Mas ainda deve haver palhinhas aí à venda. Temos que ir à procura. Por acaso, nunca mais comprei nada desse género de coisas. Se calhar porque já tens 27 anos, não é? E então, não posso beber um leite com chocolate? Pode. Então, que ela é isso? Peço imensa desculpa. Afinal, ela não tem 27, tem 17. Não. Então não é bem bom um leitinho com chocolate à meia da manhã ou à meia da tarde ou onde for. Pode não ser a meio, pode ser mais no fim ou no início, não interessa. Desde que beijam. Desde que bebam. Teve 2 dias no norte, é assim. O vosso leitinho, está tudo bem. Desde que beijam. Não, mas eu não aconselho ninguém a beber leite. Pronto, já está. O conselho da doutora Joana já foi feito. Depois foi rapidozinho. Só se forem bebês, mais nada. É o meu conselho, mas cada um faz o que quiser, não é óbvio. Depois eu tenho aqui uma coisita que eu não percebi também, além daquele das espadas, não entendi, que é, fala-se muito na prisão quando eles, ou seja, o Deadpool é preso porque mata um dos pedófilos lá do centro onde está o miúdo, certo? Sim. Pronto, e então o Deadpool vai preso com o miúdo e vão os dois por uma coisa que ele chama o Icebox, que é onde estão os mutantes presos sem poderes, porque tem uma coleira que tira os poderes. Um whatever. Quando está fechada. Tecnologia ponta. Pois, whatever. Que o Deadpool até goza que diz isto estava-me imenso jeito quando eu me tentei suicidar, não é? Tipo, pois. Onde é que isto estava? Não, mas é assim, eles foram para lá e fala-se muito que ninguém sabe onde aquilo é, certo? Mas depois o Cable chega, certo? O Cable chega, pega na pick-up, aluga um quarto hotel, certo? Certo. Monta uma arma, não é? Sim. Estás-me a seguir? Sim, estou. Monta uma arma e o que é que ele faz a seguir? Encontra logo a prisão. Estamos a falar de alguém que veio do futuro. Até no futuro a prisão sabe-se onde é que é? Não, porque ele, não sei, não sei, se calhar até sabe. Se calhar eles dizem, olha, e foi aqui que antigamente acontecia coisas. Malvadezes. Sim. Tipo os campos de concentração. Pode ter sido isso. Realmente não sei como é que ele fez. Ele chegou logo lá. É que foi logo. E soube logo o melhor sítio para entrar
e soube logo a cela onde eles estavam. Então ele já tinha repetido aquela cena montes de vezes. Não pode, ele diz que não consegue. Pois era só uma ida e uma volta. Isso é desta vez, mas ele diz que não consegue acertar ao certo com o tempo a viajar, porque aquilo é muito difícil. É verdade, é sempre difícil. Não sei o que é difícil, se calhar é tipo conduzir com gelo na estrada, não sei. Se calhar fica difícil. Fica tipo drifts. Olha, os X-Men eram os maiores nessa cena. Era sempre a driftar ali de lado, bip, 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 bip. Eles já sabiam como é que era. Som de drift. Sim, não, antigamente era nit. Mudaste agora para bip, bip. Não, gosto mais de nit. Sim, nit. Enganei. Peço imensa desculpa. E então achei piada que ele chega e sabe logo onde é que é. Sim. E depois eu devo ser sádico, porque eu também acho imensa piada quando eles estão à porrada, ele começa a mandar tiros a toda a gente e tal, à procura do puto, certo? Quer acabar com o puto logo ali, sem perguntas, sem nada. E é uma parte que o Deadpool começa a porrada com ele, ainda com a coleira posta, mas já assim mal, a funcionar um bocadinho mal, já começa tipo ali a dar uns estalitos, não é? Sim. E de repente cai lá de cima e cai numa mesa e basicamente ele fica em formato de S, não é? Parte ali as costas a meio. Quando está tipo barriga para cima. Sim. Em S. Em S. E então, tipo, não sei, aquilo para mim tem uma piada do caraças, não sei porquê. É engraçado ver. Pô, mas já viste aquilo na vida real? Tu vês aquilo, tipo uma pessoa tipo toda partida. Não, eu espero nunca ver aquilo na vida real. Pronto. Mas é engraçado. Teve bué da piada, não sei porquê. Porque é o Deadpool. Está bem, mas ok. Para mim funciona a piada. Quem a escreveu, good job. Agora porquê, não sei. Deve ser sádico ou assim. Esse cara havia de ir ao psicólogo, não era? É uma boa questão. Obrigado. Acho que ias pensar sobre isso. Sim. E depois, quando eles estão à porrada, o Cable faz-lhe uma pergunta que nós já podemos responder. Isto é em 2018, portanto já passaram 4, 5 anos. Sim. Não é? Sim. Já estou a ver qual é a pergunta. Então qual é? Se o dubstep ainda é uma cena. Continua a ser, Não, já não é. Obrigado. Para quem gosta ainda deve ser. Já não é numa cena para ninguém. Se alguém gosta, saia já daqui. Não são bem-vindos. É assim. Pronto, não é? Há pessoas que gostam e está tudo bem com isso. Não. Desculpa, há pessoas que gostam, sim. Está tudo bem com isso. Não, isso não é verdade. Há um grande problema nas pessoas que gostam de dubstep. Mas há músicas que têm e até fica fixe. Em certos vamos acabar por aqui. Se calhar é o último podcast desta emissão. Desta emissão? Desta vida. Deste ano. Não sabes? Não, o dubstep é muito estranho. Não, é assim, pronto. Há uma música muito engraçada que eu honestamente não sei se é a gozar ou não. Só pode. Eu acho que se for dubstep, daquela. Quem é que canta aquilo? Dubstep. Que é tipo a pergunta. Uma das músicas é que som é que faz a raposa. Sim. Sabes? Sim. Mas isso não é dubstep, ou é? Não, mas há uma música que ele tem, ou eles, não sei se aquilo é uma banda. Eu não sei o que é aquilo. Não sabes quem é? Não. Ok, então. Eu já ouvi essa cena. Mas sim, não sei. Pronto, esse moço tem uma música também a falar sobre o dubstep e ele, não sei se é a gozar ou não, mas só pode. Fica engraçada. O dubstep já acabou, graças a Deus, foi uma fase passageira e é bom que não se repita, está bem? Por acaso não durou muito tempo. Não, até porque o tempo que demorou foi. Portanto, passou rápido já. Yeah. Todas as notas que havia para pôr, eles meteram todas na mesma música e está resolvido o que havia. E pronto, aleatoriamente. Sim. Aquilo era chegar lá, random, tufa, está feito. Metiam 10 tracks, random, pufa. Olha que giro. Já está. Está feito. Yeah. E depois é só fazer um vídeo. E o vídeo também era. Olha os efeitos todos que existem. Random, tufa. Está feito. Yeah. Muito bom. É isso. Pronto. É isso, só. Fora a revolta do dubstep. Depois temos uma parte que eu acho que toda a gente acha piada, que é a parte em que ele está a construir a equipa nova dele. Sim. Não é? E que está a escolher as pessoas. Sim. E então faz perguntas a uns, a outros não faz. Aquilo é muito engraçado. E então é muito engraçado quando chega lá o invisível. Sim. Eles estão a dizer, boa, és invisível, mas não sabem se ele está lá, se já chegou, se está atrasado, não fazem de ideia. E quando chega o Peter também, né? Quer dizer, o que é que tu fazes? Nada, achei piada ao anúncio e estou aqui. Então é sempre bom ter um random guy que acaba por falecer no... Mas tinha boas hipóteses de sobreviver. Quê? Não digas o spoilers. Os spoilers é no final. Está bem. Está bem? Qual final? Ele acaba por sobreviver porque ele vai mudar o passado.
Não, por acaso não ia dizer isso. Então, mas estás a dizer. Disse eu, pá, não, eu ia dizer que ele até tinha sido uma pá. pessoa boa a aterrar do seu paraquedas. O Peter foi ótimo. Peter foi. Pois foi. Foi até melhor que o Deadpool. O Deadpool ficou preso na publicidade. Sim, e melhor que o gajo que era melhor que toda a gente, que vinha do planeta Não sei whatever. quê. Claro, depois ficava com os cabelos em frente aos olhos, não via nada. Mas pronto, o Pedro. O Pedro. É o nome dele. Peter. Mas podes chamar Pedro. Achas que é o Portuguese Peter? Achas que é estamos a fazer um artista que descobrimos ontem. Tudo a ir googlar. Portuguese Peter, só favor. Não, Portuguese Pedro. Portuguese Pedro, pois é. Sim, senhor. Pronto, e depois, ok. O que é que eu estava a dizer? Já nem me lembro. Estavas a dizer que o Peter, ou chamaste-lhe Pedro. Exatamente, ele tinha boas possibilidades de ter sobrevivido. Ele só não sobreviveu porque quis ir ajudar o outro que foi para dentro da trituradora. Sim, o senhor do cuspo. Que depois lhe vomitou o braço e pronto. Vomitou o braço, isso é uma frase estranha de se dizer. Assim, cuspiu-lhe para o braço. Vomitou, apareceu-me. Sim. Aquela coisa nhecas pretas sim. E depois desfez do braço automaticamente. Sim. Aquilo é horrível. Grande vómito, faço ideia ao estômago do gajo. E eu acho piada que no filme, se calhar o ator mais conhecido de todos, sim. Se calhar o ator mais conhecido e mais bem pago ao minuto, digamos assim, por isso é que apareceu tão pouco. É o ator que faz de transparente, ou seja, vamos pagar a um gajo, não é? Que é tipo, e depois só aparece quando morre, mesmo quando morre, segura só os cabos elétricos e vê-se a cara. E então, mas devem ter dado tipo 2 euros ou assim. Sim, devem ter dado 2 euros ao Brad Pitt, sim. Olha, só mesmo não apareces lá e fizes uma cara tipo de estás a apanhar um choque. Quanto é que queres apostar que isso valeu alguns milhares de euros? Não, é óbvio, então achas que eu estou a falar a sério. Então. Caraças. Caraças. Ainda bem que estamos longe, não é? Já por lá aqui um com o outro. Então vou afastar. Ainda bem. Não, mas sim, devem ter pago menos, não é? Do que se ele tivesse a fazer o filme todo. Sabes lá se ele não fez o resto do filme em green screen? Ele pode ter feito as cenas todas, a gente não sabe. Em green screen? Sim, tipo com fato verde. Ok. Está bem. A gente não sabe. Pode ter sido CGI, mas pode até green screen. O paraquedas dele a cair até caía bastante bem. Parecia que estava lá mesmo alguém. Parecia que estava lá o Brad Pitt. Exatamente. Olha, aquelas feições não me são estranhas. Eu já vi aquilo. As alçazitas do coisa, Sim. Estavam, parecia que tinha lá uns braços. Sim. Um tronco, tudo. Sim. Mas eu quando estava a ver aquilo eu pensei, não, parece mesmo que está ali o tronco do Brad Pitt, não estou a perceber. E depois então, exatamente, mas será que ele entra? E depois confirmaste que sim. Será que ele está com o corte de cabelo dos Inglourious Basterds? Isso já vai muito além. E depois não sei, não percebi, porque ele estava a apanhar um choque. Portanto, mas por acaso estava mais novo. Estava mais novo. Do que eu me lembro agora, porque ele agora também está meio acabadito. O Brad Pitt já não presta. É o Brad Pitt, não é? É. Eu estava a confundir com o outro que eu confundo sempre. Confundes com tudo. Tu és assim. Não, é mesmo só com ele. Confundir o Brad Pitt com o Tom Cruise. Ninguém mais na vida confunde o Brad Pitt com o Tom Cruise. Não é pela cara dele, é pelo nome. Eu troco sempre o nome aos dois. Que é igual, não é? Tom Cruise, Brad Pitt. É porque tem 2 nomes. É. Então, como tem 2 nomes, eu vou aqui, António. É o Cruise e o Pitt. Será que. Pitt Cruz. Pitt Cruz. Não sei, mas é verdade. Sim. Mas ele realmente ele estava parecia bastante jovem. Porque isso foi em 2018. Porque não passou assim tanto tempo. A eletricidade faz o peeling. Ok. Choques elétricos fazem peeling. Então tem que experimentar. Fica tudo puxado. Sim. Se segurares uns cabos de alta tensão, sim, vais ver que tipo. Não façam isso em casa. Quer dizer, em casa não devem fazer. Em casa deve ser difícil, ninguém tem cabos de alta tensão em casa. Sim, não façam em lado nenhum, pá, que isso não estica nada. Quer dizer, estica, mas não. Não é o que vocês pretendem que estique. Corta. Ai meu Deus, isto às vezes descamba e nós temos que ter muito cuidado. Mas pronto, só por dizer que o que eu estava a querer dizer, que aquilo que eu me lembro, acho eu, é que eu acho que o Brad Pitt está assim. Brad Pitt, exatamente. Acho que o Brad Pitt está assim acabado por causa do seu final com a outra. Pronto, eu acho que o amor faz muito bem às pessoas. E portanto, eles tinham uma história tão bonita e eu não sei o que é que aconteceu, mas foi uma desilusão destas pessoas que parecem tão bem e estão anos e anos juntas e depois acabam. Eu acho que as relações não deviam ser assim. Sabes o que é que eu acho que aconteceu? O quê? O Will Smith foi lá à casa e deu uma chapada ao Brad Pitt. Eu acho, é o que eu acho que acontece agora sempre. Mas para quê? Não sei. Se calhar imagina que o Brad Pitt pensou,
Não sei, em gente de cor. E chega lá o Will Smith, pumba, ele bate a toda a gente por tudo e por nada, portanto eu agora não sei. Agora é uma opção que se pode pôr em cima da mesa sempre. Mas é assim, imagina que vês uma pessoa na rua de cor preta, vamos pôr os pontos nos is, preta. Sim. Não é? E está assim um bocadinho mais escura num lado da cara. Tu pensas, olha, o Will Smith andou aqui. Pois, agora sempre foi agora sim, agora associar a isso. Sim, eu pelo menos agora estou sempre com medo. Não é? Eu estou a dizer isto e daqui a bocado estou a levar por roda do Will Smith. Se vocês ouvirem uma chapada já sabem, foi o Will Smith que veio aqui e... Mas isso é muito estranho, continuas a... É que ok, ele agora está a sofrer tudo, nós estamos a desviar um bocadinho, mas não interessa, sou eu que mando aqui. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Não, mas a minha questão é a seguinte, nós tínhamos ideia que aquilo tinha sido tudo encenado. Parecia, não sei. E mesmo as leituras daqueles moços que vêm e que as pessoas estão a coisa, não é? Fiquei aí do género, então, mas afinal foi sério ou foi a brincar? Não sei. Pronto, fica sempre agora, mas ele está a sofrer imensas consequências. Não tenho pena, o outro não gajo, tenho pena nenhuma do senhor multimilionário. Se tivesse sido a brincar, não é? Provavelmente o outro ia dizer que tinham ensinado ou assim. Certo. Se calhar foi mesmo a sério, portanto aí já é bastante repreensível. Sim, mas eu também não tenho pena de nada do senhor milionário que já fez não sei quantos filmes. Está na altura de se pôr na alheta e deixar-se de bater a outros. Eu não tenho pena nenhuma dele, se isso não foi combinado, atenção. Claro. Acho que é uma falta de tudo. Isso foi combinado, eu também não tenho pena nenhuma porque foi estúpido. Quer dizer, alguém diz assim, olha, bora combinar e tu bates-me em direto nos Oscars. E ele dizia, man, boa ideia. Não, mas é assim, se fosse combinado tivessem dito depois, não é? Para não estar agora ele a sofrer as consequências. Se calhar foi combinado, ok. E o gajo era super hater do Will Smith, não gostava nada dele. E depois eles tinham combinado dizer, só que o gajo depois, olha, fez assim. Já não se chibou e então... Já não disse e agora afimvas. Toma agora lá, Will. O Will Smith agora é, entre aspas, saco de pancada para toda a situação. Só porque o gajo não se despecou. Azar. É estranho, mas não pronto. Anda assim a bater às pessoas. Agora sempre que virem alguém assim na rua negro, já sabem que foi o Will Smith. Portanto, e aquilo que pode acontecer é dos jovens, tipo, só por não gostarem de uma piada de alguém, começarem logo à pancada. Não pode ser. Não. Tem que ter humor, minimamente. Sim, e quer dizer, não dei uma chapada de mão aberta. Isso é muito maricas. As chapadas são de mão fechada. Está bem? Obrigado. Passamos aqui se calhar a mais um comentário que eu aqui tenho. Exatamente, sim, acho que sim. Pronto, e eu tenho aqui uma frase que eu achei muita piada, que o Deadpool diz para o Cable: Only best buddies execute pedophiles together. Sim. E eu pensei, pois, realmente eu não me lembro de mais nenhum filme em que estejam dois gajos a executar pedófilos assim à torta e à direito. Portanto, ele é capaz de ter toda a razão, não é? É verdade. Já alguma vez foste executar pedófilos? Eu? Sim. Não. Era uma coisa que eu gostava de fazer, mas estou a precisar de um best buddy então. Eu não sou a tua best buddy? Não sei, vamos tratar disso? Eu por mim sim. Acho que isso é um crime horrível. Então, merecem todos uma chapada. Chapada. Se calhar trazemos o Will então. Vamos ter fogo, isso aí nem é bom pensar. E pronto, eu não tenho mais nota nenhuma sobre o filme. Não tiraste mais nenhuma nota? Não, tu que és o senhor das notas. Mas o filme é brutal, isto normalmente são notas tipo a picar. Portanto, é verdade, é assim, estas coisas ficam muito mais dinâmicas, não é? Quando o filme é assim mais... já mais... Continuem a ouvir e já vão ver daqui a bocado a aparecer outros filmes maus. Quando o filme é assim mais nheques, ou quando há opiniões... divergentes. Exatamente, quando as nossas opiniões divergem. Por exemplo, no Marry Me, da J.Lo, se não virem vão ver. Sim, ouvi, exatamente. Porque para mim, ainda ontem estivemos a falar sobre isso, para mim até agora foi o que eu mais gostei. É o que eu acho que está mais engraçado. Não é o filme que ela mais gostou, atenção. Não, o podcast mais engraçado. Sim. Pronto. Mas pronto, há deles que são mais engraçados, outros são menos, outros são... mas é assim, o filme é muito bom. Deadpool 2. Sim, eu acho que é bom torcer, acho que sim. A única parte que eu não achei assim muita piada é aquela parte, como é que eu ia te explicar, em que a Vanessa está, ou seja, a Vanessa faleceu e está numa cena tipo uma redoma. Sim, mas aquilo é o quê? A imaginação dele é... O que é aquilo? Eu acho que é tipo o céu, como ela estava a dizer. Pronto. Ou eu. Não sei. Mas pronto. Ninguém sabe. Achei que essa parte... ok, não... Eu gostei dessa parte, pela ligação que fazia ao filme.
É pá, sim, eu percebo que é a parte que faz ele mudar de ser um gajo que está-se pouco cagando para o miúdo e passa a preocupar-se. Ok, mas não sei, é estranho para mim, não... E acho que é uma parte bastante comovente do filme. É pá, mais ou menos. Para mim é. Eu só não chorei desta vez porque tinha chorado da primeira vez que tinha visto. Chorar pelo Deadpool, isso é muito estranho, é um filme de comédia. Não é isso, não é chorar tipo desalmadamente. Sim. É tipo verdes uma lágrima, porque é emocionante. Só uma. Sim. Se for para a segunda já é exagero. Sim. Tem uma emoção ali, tem coisas bonitas que eles dizem. E essa parte tem, efetivamente. E é só isso. É só isso, ok, está bem. Pronto, tudo bem. E eu tenho algumas coisas a dizer então. Tenho um trivia, tenho aqui um... Diz. Pronto. Uma coisa que eu queria assinalar isto é um erro do filme, ou acho eu pelo menos, eu não sou mecânico, mas todos os caminhões ou coisas pesadas travam a ar, não travam com travões hidráulicos. E vê-se quando aquele caminhão que leva os prisioneiros... Sim. Lhe cortam, entre aspas, a cena dos travões, começa a sair óleo. E isso é um travão hidráulico, isso não existe em caminhões, está bem? Não existe mesmo, tenho certeza que estás a dizer. Estás a dizer uma coisa muito... Tenho a certeza praticamente absoluta que os travões de todos os pesados são a ar. Okay. É com pressão de ar, não é com hidráulico, não é com fluidos. Não faço a mínima ideia. Pronto, também não interessa. Um dos trivias que eu tenho aqui, até porque isso é uma coisa menor, ficou sem travões, azar. Uma das coisas que eu tenho aqui é que aquela cena em que o Deadpool está na mansão a falar com o Colossus e diz: nunca vemos nenhum X-Men, não sei o quê, só apareces tu e a não sei das quantas Mega Sonic. Sim, certo? Sim. E depois ele olha-se para o lado com a câmera e estão lá todos e fecham a porta. Sim. Pronto. Essa cena foi gravada durante o filme Dark Phoenix e foi mandada para a crew do Deadpool para juntar. Ou seja, eles nunca tiveram efetivamente juntos. Pronto. Foi mandada. Eles gravaram a cena a fechar a porta e ficou a giro no filme. Engraçado. Pronto, ficou a giro. Outra coisa que eu achei muita piada, não sei se pode considerar um trivia, se não, é o Deadpool, a certa altura, para o Cable, diz Zip It Thanos. Para quem não sabe, o ator do Cable é o ator que faz de Thanos também. Portanto, ele sabe umas coisas, não é? Achei engraçado eles irem buscar essa informação extra, não é? Estás a ver? Tipo, calma que ele faz Thanos, portanto vamos aqui pegar também com o gajo Zip It Thanos. Portanto, achei piada. E achei piada também uma coisa que não sei se notaram, que é o Juggernaut. O Juggernaut neste filme não é interpretado por ninguém, é um personagem feito por CGI. Noutros filmes já foi interpretado por pessoas, neste é CGI. E então o Juggernaut nos créditos está acreditado como Juggernaut por Juggernaut. Portanto, ele é ele próprio. Para quem não sabe, é isso mesmo. Pronto, há algumas coisas engraçadas que eu tinha aqui apontado. Gostei muito da performance da Domino. Acho que a Domino neste filme é brutalíssima. É uma atriz chamada Zazie Beetz. Doms, eu gostei dela. Zazie Beetz com as manchas, com a mancha na cara. Sim, eu gostei muito dela, mas eu conheço a cara dela a algum lado. Ela já fez mais coisas, obviamente, não é? Pronto, se quiseres eu vejo-te aqui no instante o que é que ela já fez, mas eu gostei muito da performance dela. Sim. Ora, ela fez o Joker. Exato, Joker. Exatamente. Pois é. Fantástico. É mesmo ela. A do Joker é aquela, é a gaja do apartamento. Sim. Exatamente. Era daí. É que eu estava a olhar para ela e ver, eu conheço esta cara de algum lado. Sim. Mas não era assim. É daí. Pronto. Fantástico. Olha, já não precisa mais nada que já me esclareceste. Estás a ver? Muito bem. Sim, senhor. Eu safo-te aqui com é fantástico. Se não ficava aqui à espera de onde é que eu conheço a gaja. É daí. Está ótimo. E tento a dizer que gostei muito da performance do Jack Kesy. Para quem não sabe, é o Black Tom. Que é branco. Sim. Yeah. Eu estou um bocado a brincar porque ele já aparece para aí em 25 segundos, portanto aparece a dizer que é o Black Tom, dá uma facada na mão do Deadpool e depois em frente está lá ele resistente, mas assim leva um baladio. Portanto, é a totalidade. Mas pronto, acho que não sei, achei que com tão pouco tempo, tão poucas cenas, achei piada na mesma ao Black Tom, não sei porquê. Yeah. Ele até quando se apresenta diz eu sou o Black Tom e ele diz eu sou o White Deadpool. Sim. Acho que já que é para definir cores, não é? Já que andamos numa de nós é que definimos os nossos pronomes, não é? Anda para aí pessoal a definir pronomes, que é uma coisa estúpida, correto? Pronto, é o White Deadpool, eu acho que sim.
Acho muito bem. E eu sou o senhor Mr. Professor Engenheiro Doutor Pedro, está bem? A partir de agora. É assim que eu quero era ser. Português Pedro. Português Pedro é outro e eu sou o senhor Doutor Professor Engenheiro Pedro. Obrigado. Okay. A partir de agora tratem-me assim, senão está tudo em tribunal. Obrigado. Correto. Já que andamos numa definida. Está bem. Pronto. Como já disse, este filme tem 7.7 de rating no IMDb neste momento. No Rotten Tomatoes, o Tomatometer está a 84. Ok. E o Audience Score está a 85. Ok. Portanto, 85% no Rotten Tomatoes não está... Não está mal. Nada mal. Queres fazer alguma pergunta? Não. Ok. Então eu quero fazer uma pergunta. Mas então não vais perguntar como é que eu avalio o filme? Vou, mas era amanhã só. Estou a brincar. Diz lá como é que avalias o filme. Em 8. É lá, isso foi rápido. Já tinha pensado. Eu estava a pensar, mas ele não me vai perguntar. Eu já tinha aqui a resposta na ponta da língua. 8. Esta gente preparada é outra coisa. Naturalmente. Ora, eu avaliei em 8,5. Eu gostei. A única parte que eu não gostei muito é, lá está, a parte da Vanessa estar ali num limbo estranho, esquisito, whatever. É a única Exatamente, parte é um limbo. Não... Olha, eu acho que no primeiro eu acho que avaliei em 9,5. É uma queda um bocado grande. Então, mas nem sempre se acerta com tudo. Eu acho que mas eu vou aqui dar um detalhe. Eu acho que vou dar 8 porque eu já tinha visto o filme e apesar de não me lembrar de algumas coisas, havia lá umas partes que para mim, então foi por ver depois do almoço, que estavam assim um bocadinho mortas, então fez-me um bocadinho de sonolência, apesar de não ter adormecido. Pronto, é só isso que eu tenho a dizer. Ok, está bem, pronto. E está bem, parece-me bem. Tens alguma pergunta para mim? Eu continuo a não ter. Continuas a não ter? Mas eu tenho uma para ti. Está bem, pode ser que depois eu faça para ti. Se o Deadpool te convidasse para jantar, não, estou a brincar, para a equipa dele, sim, tu tinhas que escolher um dos poderes e não podia ser nenhum repetido. Sim. Pronto, que poder é que tu escolhias? Como assim? Um poder? Todos eles tinham poderes. Um cuspia veneno. Já tínhamos falado sobre isso numa outra vez. Eu queria fazer o teletransporte. Não repitas. Não repitas. Uma coisa nova. Não repita aquilo que disse. Sim. E nem podes repetir nenhum da equipa. Rápido. Pausa para pensar. Rápido. Não sei. Pronto. Então não sei, é o poder dela também. A outra tinha sorte como poder. Portanto... Por acaso o poder dela ter sorte é muito fixe. É? É muito fixe. Parece a gozar, mas é... A gaja safa sempre. Sim. É incrível. E tem sempre as cenas à mão que precisa. Sim. Isso é um bom superpoder. Não sei porque ela não está sempre a jogar no Euromilhões. Yeah. É verdade. É a minha questão, mas se calhar está. A gente é que não sabe a conta bancária da menina. Pois. Olha, eu se tivesse um superpoder, então agora só para te dar a resposta e não ficares aí no vazio. Era onde eu estava, assim. Ora, eu acho que ficaria resistente a tudo. Ou seja, passo a explicar. Quem me quiser atacar não vai conseguir. Já me Salomé, ninguém me ataca. Quer dizer, se no fundo se calhar era a mesma coisa lá com o outro grandalhão, não é? O Colosso é um bocado a mesma coisa. Pois é. Mas pronto, esse não fazia parte da equipa, portanto, está bem, passa. Tipo, pronto. Queres-me dar uma naifada? Não dás. Não dou e não acontece nada. Podes dar, mas não. Exatamente, não podes passar, mas é como se fosse um ghost, estás a ver? E pá, o teu superpoder é ser o ghost. Isso é muito bom. Pronto. Muito bom. Mas na mesma lutava com as pessoas, ou seja, as pessoas iam me sentir, tu materializavas-te só quando querias. Exatamente. Espetáculo. É isso. Pode ser esse. Espetáculo. E tu? Eu? Sim. É a mesma pergunta? Tu eras um Flash antigamente. Sim, eu era um Flash. A mesma pergunta? Não, no Deadpool tem que ser um bocado mais estúpido. Então diz lá. O meu superpoder era... Ias fazer gelados com a testa. Depois davas às pessoas. Não, era mau. E depois toda a gente tinha brain freeze. É isso mesmo. Eu fazia gelados com a testa. Tinha tipo um manipulosito. Truca. E depois tirava uns cones e as pessoas não resistiam. Disparava os cones. Não, as pessoas não conseguiam resistir. Eram mesmo irresistíveis. Literalmente. Sim. E depois ficavam com brain freeze. E depois bloqueavam. Sim. E os outros tinham a oportunidade de matá-los. Exatamente. Boa! Eu estava aqui, tu estavas-me a enervar, eu tirava um gelado com a testa, toma, exatamente. Este é um corneto, sem passar a publicidade, e tu ficavas com brain freeze. É tipo um taser. Nice. Era um bocado estúpido. Ninguém conseguia resistir, porque eram irresistíveis. Sim. Imagina, era um gelado que se fazia de acordo com aquilo que a pessoa gostava.
Sim, era mesmo. O superpoder não é tirar os gelados com a testa. Isso é fácil. Sim. Isso eu consigo fazer hoje. Sim. Não é? É fácil. Sim. A cena era ser mesmo irresistível, sim. Sim, ok, nice. Portanto, se fosse para mim, sim. vinha tipo um cone, não é? De Doritos, sim. Não. Não vamos exagerar. Não, acho que se fosse para mim, sim. Era um cone com uma bola de doce de leite e depois outra por cima de stracciatella, ou stracciatella, não sei como é que se diz. E depois, para finalizar, outra bola de arroz doce. Sabes que eu não consigo tirar os lados neste momento, certo? Pronto, estás-me a pedir, mas eu não tenho aqui. É o que eu estou a dizer, era assim que seria. Depois podes pôr um toppingzinho de caramelo. Está bem. Pronto. Eu punha toppings e tudo, então afinal tinha 2 saídas. Tipo, parecia uns cones. Então podia ser a mesma saída, coisas diferentes em momentos diferentes, não é? Isso foi muito porco e se calhar vamos acabar isto por aqui, está bem? Obrigado por seres assim. Foi nada. Estás a ajudar imenso a nós mantemos aqui um rating para crianças poderem ouvir. Não foi nada disso. Eu não posso falar nada. Isto é só menos perversas neste público. Podes falar, podes. Agora sai uma coisa quando é preciso, outra coisa quando... Sai o gelado e depois sai o topping. Primeiro sai o gelado, depois sai o topping. Isso foi muito porco na mesma. Não tem que haver 2 sítios. Desde que, se é um superpoder, não precisas ter 2 furos. Isso é muito pessoas badalhocas, incrível. Mas porquê? Estou aqui a ser uma pessoa super normal e a falar e a dizer aquilo que eu penso e depois é logo levar tudo para o outro lado. Incrível. Não há outro lado, só há um lado e é o teu lado. Porque tu é que mandas nisto. É, deve ser isso. Então estamos conversados por hoje? Estamos sim. Então pronto, diz adeus às pessoas. Então, tenho um... Espera. Já podes. Ok. Tenham um bom dia, ou uma boa noite, ou o que for que estejam a ter. Que corra tudo bem nas vossas vidas até ao próximo podcast e que depois também continue a correr, ok? E pronto. E sejam felizes e adeus. Isso foi muito simpático. Foi simpático demais. Nunca se é simpático demais. Quer dizer, por acaso é. Toma. Há pessoas às vezes que são demasiado simpáticas, só à vontade, nem sei. Mas acho que não foi o meu caso. Acho. Agora, posso estar enganada. Se alguém ter uma salva na rua, além do Will Smith, pode ser uma pessoa que achou que... Pronto, que ouviu. Sim. Está bem. Então pronto. Tchau e até à próxima. Tchau, adeus.